Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6 horas 32 minutos, 6h32. Bom dia para você. Estamos começando mais um Jornal Verde Vale aqui pela sua 103,7. A partir deste momento, os principais destaques destas últimas 24 horas, tanto nacional, regional e, é claro, sempre as locais. Por aqui, comigo, Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a nos fazer companhia nesta terça-feira, 8 de novembro. Bom dia também para você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Você que está no Facebook, no IPTV e no YouTube. Bom dia também para Daliano Oliveira. J. Pereira, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje uma terça-feira, a semana está só começando. Agora são 6 horas e 33 minutos. A partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos aos principais destaques, Wesley. Candidatos que concorreram ao segundo turno das eleições têm até o dia 19 para prestar contas. Auxílio Brasil não terá antecipação este mês. O pagamento começa no dia 17. Tite divulga a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Os destaques da Daliano Oliveira. Nova subvariante da Covid-19 preocupa autoridades de saúde em Goiás. Preço da gasolina sobe pela 4ª semana seguida nos postos. Goiás atinge 204 mil casos de dengue e tem a maior taxa de incidência da doença no Brasil. Polícia Civil prende autor de homicídio em Mineiros. Detalhes em instantes aqui na programação do Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 36 minutos, agora 6h36. Olha, os candidatos que disputaram o segundo turno das eleições deste ano devem prestar contas à Justiça Eleitoral até o próximo dia 19. A apresentação da documentação é obrigatória. No caso dos eleitos, é preciso para que sejam diplomados e depois tomem posse no cargo no próximo ano. Além disso, a data também é o limite para que candidatos transfiram as sobras de campanha para as contas dos respectivos partidos políticos e os recursos não utilizados no fundo eleitoral para o Tesouro Nacional. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral TSE, o envio dos extratos bancários, contratos, recibos, notas fiscais, cópias de cheques, comprovantes de transferências bancárias e demais documentos contábeis é feito de maneira online por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. No Brasil, campanhas eleitorais são financiadas com recursos públicos via Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. Por se tratar de dinheiro público, a Constituição Federal impõe que regularmente sejam apresentadas prestações de contas sobre o uso desses valores. 6h37 agora. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na noite desta segunda-feira que o Espírito Santo confirmou o primeiro caso da subvariante da Omicron BQ1 da Covid-19. Sobre o aumento do número de casos de Covid no estado, o subsecretário afirmou que deve estar atrelado a essa nova variante. A repórter Sandra Fontela traz mais detalhes sobre este assunto. Uma nova variante do coronavírus circula no Brasil. Casos da subvariante da Omicron, chamada de BQ1, foram confirmados pelas vigilâncias em saúde no Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Júlio Croda, lembra que ela surgiu na Ásia, se disseminou rapidamente nos Estados Unidos e Europa e já é predominante em países, a exemplo da França. O médico explica que a nova cepa tem um escape de resposta imune muito importante. Isso aumenta o risco de infecção em pessoas já vacinadas ou em quem já teve Covid. Os anticorpos e a proteção que foi gerada anteriormente por uma infecção ou pela vacina não protege para essa nova variante. Não existe uma proteção cruzada. Você pegou Ômicron no passado ou outra variante do Covid-19, como as mutações que ocorreram nessa subvariante
principalmente na proteína spike, são muito importantes. Por conta dessas mutações, você não está mais protegido em relação à infecção. Em relação aos sintomas, Croda afirma que são parecidos aos demais casos de Covid. Os sintomas respiratórios associados à febre, lógico que quem está vacinado está protegido para as formas graves, ou seja, hospitalização e óbito. O infectologista afirma que uma nova onda da Covid já foi reconhecida em diversos países da Ásia e Europa, associado à nova subvariante, e agora começa no Brasil. Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e especialista da Fiocruz, Júlio Croda, orienta para os cuidados básicos. A gente sabe que o impacto em termos de hospitalização e óbito tende a ser menor, principalmente por conta da vacinação em massa que já ocorreu, mas os grupos mais vulneráveis, idosos imunossuprimidos, continuam com elevado risco e, portanto, é necessário, além da vacina atualizada, adotar outras precauções individuais. E possa utilizar a máscara, principalmente em locais associados à aglomeração. É importante que a vacinação contra a Covid-19 esteja em dia. Quem ainda não completou o esquema de imunização, incluindo as 2 doses de reforço, deve ir a uma unidade básica de saúde para receber a vacina. Quem estiver com sintomas de dor de cabeça, tosse, febre, dor de garganta, cansaço, perda de olfato e paladar, deve buscar atendimento médico. Agência Rádio Web, produção e reportagem Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. Vamos às notícias de Goiás. 12 municípios goianos poderão constituir a região metropolitana do entorno do Distrito Federal. O projeto foi enviado pelo governo de Goiás à Assembleia Legislativa na última sexta-feira, com o objetivo de solucionar os problemas de transporte coletivo, saúde, saneamento, destinação de resíduos sólidos e outros que afetam a região. Farão parte dessa região os municípios de Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Segundo o secretário de governo Adriano da Rocha Lima, o projeto visa enfrentar problemas históricos na região. O projeto ainda será votado pela Assembleia Legislativa de Goiás e, se aprovado, deverá passar pela sanção do governador Ronaldo Caiado. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41, 6h41, e ontem tivemos só jogo, né? Pelo Brasileirão. O Botafogo foi letal em lances rápidos no segundo tempo e acabou derrotando o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão. No encerramento da 36ª rodada, Victor Sá e Tiquinho Soares marcaram para o Alvinegro Carioca, que saiu aplaudido pelos torcedores e com um sonho vivo pela Libertadores. Já o Galo, por sua vez, saiu vaiado e agora tem 2 pontos a mais que o adversário dessa segunda. De ontem, o Botafogo aguentou a pressão do Atlético Mineiro em boa parte do jogo e foi letal em lances rápidos. Com resultado por 2-0, o Alvinegro chegou ao 7º jogo seguido de invencibilidade como visitante. No Brasileirão, são 18 jogos com 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O sonho de voltar a disputar uma Libertadores continua, com a equipe chegando aos 50 pontos e ficando, como dissemos, a 2 do próprio Galo em 8º, na zona de classificação para a fase preliminar. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou na tarde de ontem a lista oficial de jogadores da seleção convocados para a Copa do Mundo. Nessa matéria, o repórter Cadu Macri traz os detalhes dessa convocação. Os 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar em 2022 foram convocados nesta segunda-feira pelo técnico Tite, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A lista tem os goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os laterais, pela direita, Daniel Alves do Pumas do México e Danilo da Juventus da Itália. Pela esquerda, Alexandro, também da Juventus, e Alex Telles do Sevilha. Os zagueiros, Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Os meio-campistas, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro e Fred do Manchester United, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool e Lucas Paquetá do West Ham. Os atacantes, Antony do Manchester United, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do Arsenal, Neymar do PSG,
Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid. Depois de anunciar a lista dos convocados, Tite agradeceu aos 84 jogadores que estiveram na caminhada durante o ciclo de 4 anos da Copa do Mundo e lamentou que tivesse que fazer cortes para a Copa do Mundo. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo e que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não dorme direito, porque o lado humano pesa, mas o meu respeito muito grande a vocês todos que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. A seleção brasileira está no grupo G da Copa, juntamente com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia está marcada para o dia 24 de novembro, diante da Sérvia, às 4h, no horário de Brasília. A agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h45 e a segunda-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho se movimentando pouco, operando próximos da estabilidade no campo misto na Bolsa Brasileira. O vencimento novembro 22 foi cotado 85,81, ganho de 0,13%. Janeiro 23 valeu 88,95, uma queda de 0,10%. O março 23 foi negociado por R$ 92,41, com perda de 0,02%. E o maio 23 teve o valor de R$ 92,15, uma alta de 0,05%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira equilibrou as cotações de Chicago em queda e o dólar em alta ante ao real, ficando próxima do 0-0 e registrando poucos negócios. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho oscilou entre altas e baixas neste primeiro dia da semana. O levantamento realizado pela equipe encontrou desvalorizações em Cascavel, Pato Branco, Jataí, Rio Verde, Dourados. Já as valorizações foram percebidas em Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido, Rondon, Palma Sola, Brasília e Eldorado. Jornal Verde Vale. Agora, 6h46, vamos para Portugal, onde se encontra o comentarista Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Você sabia que quando estados e municípios tomam empréstimos em instituições financeiras, o governo federal é chamado para avalizar ou para ser o fiador da operação? Pois é. E quando estados e municípios não pagam, o governo federal tem que pagar. No ano passado, o governo federal pagou, já que estados e municípios não pagaram, 9 bilhões de reais. Nesse ano já pagou 7 bilhões 410 milhões. E vejam só os números de outubro. Agora em outubro, o governo federal pagou dívidas que não foram pagas pelos estados no valor de 725 milhões. Foi para Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul e 166 milhões para estados onde Bolsonaro perdeu feio a eleição, né? Tanto que perdeu a eleição por causa desses estados. Foi para o Maranhão, para o Piauí, para o Rio Grande do Norte e para Alagoas. O governo federal tenta recuperar esse dinheiro pela retenção dos fundos de participação de estados e municípios, mas nem sempre consegue, porque os estados e municípios entram na justiça dizendo que o fundo de participação é um direito e pronto, né? Só quero lembrar, tudo isso é com o nosso dinheiro, porque nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal tem dinheiro próprio, porque não produz nada, né? Não produz riqueza, só gasta a riqueza que nós produzimos e que entregamos para os governos em forma de imposto. E os governos são obrigados a aplicar bem. Tem alguns aí, a gente conhece, que são corruptos e pegam o nosso dinheiro para uso próprio, ou uso do partido, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Aliás, eu estou lembrando agora, o PT está tentando tornar Bolsonaro inelegível, ou seja, fazendo uma completa inversão de situação, né? O que não permitiu corrupção, não entregou ministério, nem estatal para partido político, inelegível. E o outro que fez o contrário se tornou elegível, né? Incrível essa inversão de valores aqui no país. Bom, e outra questão que eu queria falar é sobre uma determinação
de Alexandre de Moraes, mandando as redes sociais bloquearem as contas de Marcos Sintra. Foi companheiro de chapa da senadora Soraya e foi secretário do Tesouro, foi deputado federal e apenas cobrou da Justiça Eleitoral uma resposta para aquilo que o argentino mostrou sobre as anomalias. Foi tratado como bandido, tanto que Alexandre de Moraes manda que em 48 horas a Polícia Federal colha o depoimento dele. O ministro Marco Aurélio, aposentado do Supremo, que já foi presidente do TSE, diz que não há crime aí, nenhum, porque foi manifestação de opinião. O problema é que está na cláusula pétrea da Constituição, no artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. O artigo 220 diz a mesma coisa sobre liberdade de expressão em geral, vedação à censura, mas parece que ministros do Supremo têm poder superior à Constituição, superior aos constituintes, superior à Constituinte original, que é a única que pode mudar a cláusula pétrea. Ao mesmo tempo, pelo jeito, foi revogado definitivamente o artigo 53 da Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, porque fizeram a mesma coisa, né, por crime de opinião, mandou bloquear contas da deputada Carla Zambelli, de São Paulo, o coronel Tadeu, que também é de São Paulo, deputado federal por Goiás, que foi candidato ao governo de Goiás, Major Vitor Hugo. Estão bloqueados, assim como o deputado mais votado na última eleição, né, ex-vereador, deputado federal agora, mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreira, também foi vítima, parece que já recuperou a conta. Interessante como esse superpoder legislativo, constituinte e constituinte original de ministros do Supremo. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h51, 6h51, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já vamos destacar para você. Auxílio Brasil não terá antecipação neste mês, o pagamento começa no dia 17. Mutirão do HGG e Fundação Banco de Olhos atende pacientes diabéticos. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h57, 6h57. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O pagamento do Auxílio Brasil em novembro terá início no dia 17. Segundo o Ministério da Cidadania, o benefício não será antecipado neste mês, como ocorreu em agosto e outubro. A liberação das parcelas de R$600 seguirá o calendário oficial. Ao todo, 21,1 milhão de famílias deverão ser beneficiadas. Quem recebe primeiro são os integrantes do programa com final 1 do NIS, o número de identificação social. O pagamento seguirá de forma escalonada até o dia 30 de novembro para quem tem o final 0 do NIS. Já em dezembro, tradicionalmente, o calendário é antecipado por causa do fim de ano. O pagamento vai começar no dia 12 e terminar no dia 23. 6h58, os dias 13 e 20 de novembro marcam o início de uma nova etapa na vida de 3.396.632 candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem no Brasil. O repórter Diego Brião explica que nesses dias que antecedem a prova, o descanso
pode ser fundamental. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, começam a ser aplicadas no próximo final de semana. Nos últimos momentos da preparação, também é importante encontrar espaço para descanso e lazer, conforme orientam especialistas. Somando os 2 dias de aplicação de provas, o tempo dedicado à resolução das questões e da redação pode chegar a 10h30, já que na primeira data o tempo limite é de 5h30 e para a segunda mais 5 horas. O professor e coordenador do Unificado Colégio Pré-Vestibular da cidade de Porto Alegre, Ávila Oliveira, destaca que é importante a busca por equilíbrio nesta altura da preparação para o Enem. Adotar uma rotina que vai oferecer uma tranquilidade. E aí, claro, isso varia muito de aluno para aluno, né? Alguns alunos necessitam focar estudando conceitos, revisando questões, de repente assistindo alguma videoaula com algumas dicas, porque isso vai trazer tranquilidade por uma questão de ansiedade. Mas, de maneira geral, sem dúvida alguma, adotar uma rotina mais tranquila, descansar bastante, porque, afinal de contas, o Enem é uma prova que não testa somente conhecimento, né, e a capacidade de resolver as questões em cima da matriz de competências e habilidades, mas também é uma prova de resistência física. Na véspera da prova, por exemplo, é importante ter cuidado com a rotina para chegar em boas condições no dia da aplicação do exame. Então, estar bem descansado, bem alimentado, fazer de repente alguma atividade que possa lhe oferecer algum tipo de prazer para que no dia seguinte ele esteja motivado, como de repente até assistir alguma série que gosta, algum filme que de repente pode ter ali algum recurso que vai ajudar, né, até em termos de repertório para o dia da prova. Com certeza tudo isso vai manter a tranquilidade. Então, adotar um sistema que vai oferecer essa comodidade no dia seguinte é uma grande dica. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. As notas no exame podem ser usadas para acessar o ensino superior através de programas governamentais como o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e o ProUni, o Programa Universidade para Todos, além do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brian. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. A hora, 7h03. Olha, uma ação aconteceu nesta segunda-feira na BR-452, próximo ao município de Itumbiara, durante uma fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Após a abordagem, a equipe encontrou cerca de 120 quilos de cocaína no compartimento de carga de um veículo S10. Além da droga, os policiais também encontraram R$15 mil em dinheiro. O condutor do veículo diz que pegou a droga em Cuiabá e levaria para a cidade de Itumbiara. Informou ainda que receberia R$10 mil pelo transporte da droga. O homem de 55 anos de idade, que já tem passagem por tráfico, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itumbiara. 7h03. Mutirão do HGG e Fundação Banco de Olhos atende pacientes diabéticos. Vamos conferir essa matéria com a Usana Alves. Em celebração ao Dia Mundial do Diabetes, comemorado em 14 de novembro, o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, o HGG e a Fundação Banco de Olhos de Goiás realizam até o dia 16 de novembro um mutirão de exames de retinografia para usuários do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes. Serão atendidos cerca de 500 pacientes que estão regulados e que fazem acompanhamento na unidade do governo de Goiás e que farão o exame de fundo de olho, realizado com um retinógrafo portátil da Fundação. Os pacientes que precisam de atendimento oftalmológico e que serão atendidos durante o mutirão já estão sendo agendados. Este é o 3º ano de parceria entre o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes e a Fundação Banco de Olhos para o atendimento aos pacientes da unidade. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. O sorteio das oitavas de final da Champions League colocou de frente os finalistas da última edição da competição. Em maio deste ano, Real Madrid venceu Liverpool por 1-0 com gol de Vini Júnior e conquistou seu 14º troféu na Liga dos Campeões. O confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain coloca os alemães 6 vezes campeões da Champions contra os franceses, que nunca venceram o torneio, já nas oitavas de final.
As duas equipes se enfrentaram, na final 2019-2020, vencida pelos bávaros. Na atual temporada, o Bayern tem 22 jogos disputados, com 17 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Liderado por Lionel Messi, Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain segue invicto com 17 vitórias e 4 empates em 21 partidas. Mesmo longe de fazer um grande jogo, Botafogo comprovou a excelente campanha como visitante e venceu o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão, no encerramento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem traz os detalhes desta partida, o repórter Alain Barbosa. Quem não faz leva é um velho bordão do futebol e mais uma vez mostrou-se verdadeiro. No fechamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira, o Galo pressionou, bateu na trave e teve até gol anulado pelo VAR por impedimento. Como a superioridade do Atlético não se reverteu em gols, restou ao Botafogo dar números ao confronto no Estádio Mineirão. Venceu por 2-0, gols de Vitor Sá e Tiquinho, ambos marcados no segundo tempo. Em entrevista coletiva, o técnico Cuca disparou contra a arbitragem. Ontem a gente vê jogo aí dos campeonatos europeus, os caras nem chamam o VAR, na dúvida não chamam o VAR. Os nossos, eles conseguem achar um impedimento assim de uma bola assim, ó. Isso é um absurdo, né, pessoal? Daí os caras veem, lógico, ao meio tempo, precisa ter um trabalho enorme para acalmar o jogador, porque não é um impedimento para ser dado. Vão achar algum detalhe, um cabelo na frente. Então estão tirando os gols e não é só com a gente. Com a vitória, o Glorioso, com 50 pontos, garantiu vaga para a Copa Sul-Americana de 2023 e entrou na disputa por uma vaga na pré-Libertadores, atrás de São Paulo com 51 pontos e do Galo e América Mineiro, ambos com 52 pontos. Os últimos 2 confrontos do Botafogo são com o Santos na próxima quinta-feira no Newton Santos e contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no domingo. Já o Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá, fugindo do rebaixamento, também na quinta-feira no Mineirão, e fecha a participação no Brasileiro domingo contra o Corinthians em São Paulo. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h05, 7h05. O mercado da soja fechou o pregão desta segunda-feira com baixas de 2 dígitos nos principais vencimentos, levando novembro a terminar os negócios em $14,40 e o maio, referência para a safra americana, a $14,65 por bushel. Os preços trabalharam durante todo o dia em campo negativo e foram intensificando as suas perdas ao longo da sessão. O mercado começou a semana realizando lucros depois de subir bem na semana passada, porque não teve nenhuma grande novidade na segunda-feira. É o que explicou o analista de mercado Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado. No paralelo, o mercado climático aqui na América do Sul, o plantio brasileiro caminha de forma adequada, sem grandes sobressaltos até o momento, mas com o clima podendo trazer alguma preocupação mais acentuada no final deste ano, em função do Laninha, com redução das chuvas no sul do Brasil e na Argentina. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h07. A Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Saúde, comunica que o horário de atendimento para entrega de declaração da atualização de cartões de vacina foi estendido, e entre os dias 7 e 11 de novembro, os pais e responsáveis terão até às 19 horas para receber o documento. Das 7 às 19 estarão recebendo essa documentação Unidade Básica de Saúde Dona Sanica, do bairro Divino Espírito Santo, e a Unidade Básica de Saúde Oswaldo José de Souza Totti, lá no Jardim das Perobeiras. Das 7 às 11, das 13 às 19, Unidade Básica de Saúde Dr. Silvio Azarias, na 8ª Avenida, bairro Mineirinho. Unidade Básica de Saúde Dr. Aureliano Simal, no setor Aeroporto. A Unidade Básica de Saúde Dona Florinda, no setor Leontino. 7h08 agora. Especialista explica como quem teve prejuízo por causa da falta de energia elétrica pode ser ressarcido pela Enel.
Vamos conferir os detalhes com a Camila Teixeira. Com apenas meia fase de energia, o Sérgio acumula prejuízos na padaria. Não consigo fabricar, não consigo assar as quitandas. Eu tenho 4 fornos, só um funcionou, que é uma potência menor. Aí eu coloquei ele na fase que tem, né, a monofásica, e assando aos pouquinhos nele. Eu tô com 20% da minha capacidade. Sem resposta positiva da Enel, ele já pensa em alugar um gerador de energia. Não é barato, ele já me passou um orçamento aqui e está cobrando R$2.000 a diária. Prejuízos com a falta de energia podem ser ressarcidos junto à concessionária. É o que explica este advogado especialista em direito do consumidor. Marcelo Catelli diz que o primeiro passo é fazer o pedido em até 90 dias à concessionária. Importante documentar os danos percebidos, os danos que você teve. Depois, entrar no site da Enel ou da sua operadora de energia elétrica e solicitar o ressarcimento. No caso de empresas, é possível ainda requerer o ressarcimento de prejuízos, não só os materiais, mas também em relação à perda de faturamento devido à falta de energia. Pode pedir a indenização por lucros cessantes, ok? Porque ele deixou de ganhar, ele deixou de trabalhar, deixou de ganhar. Mesmo aquela pessoa que trabalha em home office, ok? É um consumidor doméstico. Esse também, se tiver algum prejuízo com a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, pode solicitar o ressarcimento e a indenização por lucro cessante. Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. 7h09 agora, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Já vamos destacar para você que o preço da gasolina sobe pela 4ª semana seguida nos postos, é o que diz a ANP. 171 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h17, 7h17, antes das notícias do Brasil. Jornal Verde Vale, direto das ruas. A gente vai, é claro, trazendo informações direto das ruas com a jornalista Daliana Oliveira. Daliana, que está neste exato momento na BR-364, local conhecido como Trevo dos Bambus, acompanhando como está a movimentação nesta manhã, do dia 8 de novembro, terça-feira. Ontem à noite, Daliana, eu estive por aí acompanhando também as manifestações. Muitas pessoas estiveram reunidas aí no dia de ontem, durante todo o dia de ontem, inclusive neste local, com a adesão aí de diversos comerciantes. Nesta paralisação, muitos fecharam as portas do seu comércio e foram também para as margens da BR-364. Daliana, como que está a situação do movimento aí nesta manhã de terça-feira? Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia aos ouvintes que acompanham a nossa programação aqui na Verde Vale 103,7. Justamente, Jota, eu estou aqui nas margens da BR-364. Ontem, como você disse, houve sim uma grande movimentação aqui no Trevo dos Bambus. Acredito que em função dessa paralisação que teve de diversas empresas, mais de 300 empresas, quase 350 comerciantes, empresários da nossa cidade, decidiram aderir a essa paralisação, fecharam as portas e vieram para cá no Trevo dos Bambus. Então a movimentação foi muito grande. Hoje agora são 7h19. A movimentação está começando, a todo momento chegando aqui pessoas, manifestantes que integram justamente esse ato, esse ato pacífico que acontece não só aqui em Mineiros, mas também em diversos pontos do nosso país. Vale ressaltar que hoje é o 9º dia dessa manifestação pacífica, Uma manifestação que começou aí no dia 30 de outubro, com o final das eleições, o resultado das eleições. Esse grupo justamente, eles não acreditam que o resultado tenha sido legítimo. Eles defendem que haja assim uma fiscalização,
desse processo eleitoral. Eles acreditam que não foi válido. Então, eles continuam aí aqui nas margens da BR-364, aqui em Mineiros, nesse dia de hoje. E a expectativa é de que eles continuem aí também amanhã, porque eles esperam um relatório, um relatório que deve chegar, segundo o Ministério da Defesa. Esse relatório ele foi realizado por técnicos militares das Forças Armadas, um relatório aí que vai dizer se o processo eleitoral realmente foi de fato legítimo ou não. Esse relatório deve chegar aí amanhã, de acordo com o relatório com o Ministério da Defesa. Então, até que tenha novas informações, esse grupo continua aqui nas margens da BR-364. A movimentação está começando agora, Jota, muita gente chegando, como eu já adiantei aqui para vocês, e a gente continua aqui aguardando mais informações. Tá certo, obrigado, Daliana Oliveira, direto da BR-364, onde está acontecendo aí essa movimentação, de pessoas que estão aí em manifesto por uma fiscalização maior contra os resultados das eleições deste ano. 7h20. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. O preço da gasolina nos postos registrou alta pela 4ª semana seguida, isso de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, ANP. O valor médio do litro passou de R$ 4,91 na semana terminada no dia 22 de outubro para R$ 4,98 na semana entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, uma alta de 1,41%. Wesley, foi em São Paulo o preço máximo da gasolina vendida na semana passada, segundo a ANP. O valor do litro chegou a R$ 6,99. O diesel também subiu aí na última semana, passou de R$ 6,56 para R$ 6,58 por litro na média do Brasil, revelou a pesquisa realizada pela ANP. 7h21. Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta segunda-feira mostram que 171.611.150 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas. Agora 7h22, de acordo, com o que foi relatado, este número representa 79,88% da população total do país. A dose de reforço foi aplicada em 105.191.114 pessoas, o que corresponde a 48,97% da população. A população com 3 anos de idade ou mais, ou seja, a população vacinável que está parcialmente imunizada, é de 91%. E a população com 3 anos ou mais está totalmente imunizada, é de 85,74%. O mês de novembro é marcado pela campanha Novembro Azul, iniciada no Brasil em 2008, com o objetivo de alertar a população masculina sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul tornou-se o maior movimento de conscientização sobre cuidados com a saúde do homem. A repórter Luciana Bueno explica como funciona esta ação. O Ministério da Saúde lançou uma estratégia de cuidados com a saúde masculina desde o momento da procura por uma unidade de saúde para atendimento, passando por diversas especialidades médicas e exames até o tratamento final. O objetivo é fortalecer as ações de prevenção e tratamento dos homens contra o câncer de próstata. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, essa medida vai ajudar a ampliar o diagnóstico precoce e, por consequência, salvar mais vidas. A política de enfrentamento ao câncer do Ministério da Saúde é uma das maiores políticas do mundo. Nós temos o Instituto Nacional do Câncer, uma instituição que nos fornece dados epidemiológicos, dados importantes para o conhecimento da afetação da nossa sociedade por essa doença. Nos últimos 2 anos, 68 mil casos de câncer. Por outro lado, nós temos mais de 300 centros que cuidam do câncer no Brasil. A diretora de Relações Institucionais e Internacionais do Instituto Lado a Lado pela Vida, Fernanda Carvalho, explica que a importância do Novembro Azul é a de chamar o homem para a sua responsabilidade
que ele precisa se cuidar. De acordo com a diretora, o homem tem que romper o paradigma de que cuidar da saúde é coisa da mãe e coisa de mulher. Fazer com que os meninos também aprendam, como as meninas, a conhecer o seu corpo, a identificar se tem alguma coisa que não está legal, que está errada, para buscar o atendimento médico, questionar a mãe, né, dizer que está sentindo alguma coisa e que essa máxima de que o homem não sente dor, o homem não precisa se cuidar só na hora que está já num estágio muito avançado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte de quase 30% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. A única forma de garantir a cura do câncer é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir de 45 anos com fatores de risco ou com 50 anos sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos. Diante disso, a indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como o estado de saúde atual, estágio da doença e expectativa de vida. Reportagem Luciana Bueno. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora às 7h25, Goiás tem a maior taxa de incidência de casos de dengue do Brasil e do ano de 2022. O estado registrou 204 mil casos, atingindo a marca de 2.832 contaminações para cada 100 mil habitantes, o maior índice do país. Goiás também é o segundo em número de mortes por dengue, com 138 registros no ano. O estado de São Paulo, com 272 mortes, aparece em primeiro. Entre as cidades brasileiras com mais registros de casos da doença, Goiânia aparece em segundo lugar com 53,6 mil. Aparecida figura em terceiro com 24,1 mil e Anápolis com 18,9 mil. Aparece aí como a quinta na cidade com mais contaminação por dengue. Calculada pela relação entre o número de casos e o número total de habitantes, a taxa de incidência da doença na capital está muito acima da média nacional, 3,4 mil casos para cada 100 mil habitantes. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. Foram os feitos dentro das pistas que levaram Lewis Hamilton ao posto de um dos mais desportistas de todos os tempos. Porém, é o lado ativista do heptacampeão mundial da Fórmula 1, né, que fez transcender aí os circuitos. Ontem em Brasília, Jota e ouvintes, para receber a honraria de cidadão honorário, a primeira vez que o tal título foi concedido a um estrangeiro aqui no Brasil, Hamilton não esqueceu das lutas sociais, se dizendo inspirado pelo próprio país, o Brasil. Os fãs compareceram em peso para acompanhar o recebimento da honraria de cidadão honorário brasileiro a Lewis Hamilton. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h28, o mercado físico do boi gordo registrou altas pontuais e regionalizados nos seus preços nesta segunda-feira. Segundo informações da consultoria Safras e Mercado, as duas últimas semanas foram poucos fluídas em termos de negociação, o que resultou no encurtamento das escalas de abate e, com isso, evidenciada algumas altas dos preços. No entanto, para que se consolide a recuperação dos preços, haverá maior dependência da demanda doméstica de carne bovina, considerando a queda do preço da carne bovina no mercado internacional. Os fatores da demanda relevantes para este último bimestre são a criação das vagas temporárias de emprego, a entrada do 13º salário, o aumento dos valores envolvidos no Auxílio Brasil e ainda a Copa do Mundo. Já como fator limitante, segue o atual comportamento dos preços de exportação, apresentando queda constante no decorrer do segundo semestre. Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi gordo ficou em R$278. Já na capital de Mato Grosso, a arroba ficou indicada a R$244 e, por fim, em Uberaba, Minas Gerais, o preço ficou a R$265 a arroba. 7h29, jovens lideranças do agro de todo o estado se reúnem, participam de um encontro em Goiânia. O repórter Lucas Almeidas
Almeida traz aí detalhes desse encontro. Mais de 1.500 pessoas estiveram presentes no Encontro Estadual de Jovens Lideranças do Agro. O evento aconteceu no último sábado no Centro de Convenções de Goiânia. Dentro do programa, formando os tutores, monitores, para que a gente continue todo o trabalho mostrando que compensa formar jovens e tornar líderes. Além de palestras voltadas para o setor, mais de 70 grupos de todo o estado desenvolveram projetos com temática Tudo e Agro, que beneficiou mais de 280 mil pessoas em todo o estado. Os 3 melhores projetos foram premiados. Nós já estamos preparando para o ano que vem a formação de lideranças realmente, 50, 60 jovens, que nós vamos preparar eles com cursos aí de 2 anos, né, para que eles possam efetivamente assumir esse papel de liderança. O evento contou ainda com a presença do governador do estado, Ronaldo Caiado, que reforçou a importância do encontro para o segmento do agro aqui no estado. Esse trabalho é um trabalho educativo. Este é algo que vai consolidar definitivamente o interior do estado de Goiás com mão de obra qualificada, tecnicamente formados, com conhecimento de causa, não é na tese do achismo. Então, cada um jovem ali, ele terá noções, tá certo, de economia familiar, de como fazer a sucessão, de plantio, de mercado. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h31, 7h31, a gente chega, né, com a área policial, Corpo de Bombeiros a partir de agora, com as últimas 24 horas, os principais destaques, tá? 7h31, vamos para o Corpo de Bombeiros. Nessas últimas 24 horas, um total de 14 atendimentos foram registrados. Nós tivemos um destaque, desses 14, um destaque. Por volta de 8h40 da manhã de ontem, na rua Antônio Neco, esquina com a 6, setor Nossa Senhora de Fátima, atendimento à ocorrência de acidente de trânsito envolvendo carro e moto. Onde envolveu um Fiat Uno e uma Honda, uma 150, ocasionando uma vítima. O jovem de aproximadamente 33 anos, que era o condutor da motocicleta, ele estava consciente, queixava-se de dores na região da coluna e apresentava algumas escoriações. Diante do fato, realizou os procedimentos de imobilização, estabilização e a condução da vítima até a unidade de pronto atendimento, a UPA aqui de nossa cidade, onde ficou aos cuidados da equipe médica de plantão. Então nós tivemos este acidente registrado também aí pelo Corpo de Bombeiros. Tivemos também um incêndio em mata nativa, né? Também um incêndio em vegetação palhada e mata nativa. Outras ocorrências também de menor potencial ofensivo de acordo com a classificação do próprio Corpo de Bombeiros. Girando e trazendo agora a área policial para você. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bem, vamos com as ocorrências policiais aqui de nossa cidade nessas últimas 24 horas. Acho que a principal ocorrência, né, que nós temos a relatar, é essa da Polícia Civil, que ontem o delegado Dr. Tiago Escandoleiro Martim, ontem divulgou uma nota oficial da Polícia Civil a respeito daquele caso onde um homem, né, foi localizado carbonizado dentro aí do seu veículo aqui nas proximidades da cidade de Mineiros. Como eu disse ontem aqui no nosso programa, como estava tudo aí no início, a partir do momento em que a Companhia de Policiamento Especializado, CPE, acabou detendo uma mulher para averiguação, né? Ainda utilizei a palavra averiguação porque quem investiga é a Polícia Civil, né? A Polícia Militar foi até o local e, devido a alguns indícios encontrados na residência desta mulher, e ela estava na casa, ela foi então detida para averiguação, né, dos fatos. Na delegacia de polícia, após ser interrogada pelo delegado, né, ficou constatado então a participação do seu esposo neste crime. E a Polícia Civil aqui do estado de Goiás, em Mineiros, né, foi acionada para comparecer aí nesta ocorrência, né, onde na data de ontem a polícia apresentou pela manhã, como eu disse, uma mulher que foi encontrada na sua residência. Por lá, sangue foi detectado na parede e também no chão. A entrevista com ela, que é a esposa do detido, ela acabou por relatar, né, em verdade, que foi o seu companheiro que desferiu aí um golpe de faca na vítima e após, né, colocou fogo no corpo e também no veículo. Destacou-se que ela alegou que a vítima lhe ameaçava por não aceitar
aí um relacionamento que os dois tiveram, a vítima e esta mulher. A informação aparentemente precoce, já que ela possuía aí medida, aliás, procede, né? Já que ela possuía medida protetiva em desfavor da vítima. Tais circunstâncias serão melhor apuradas com o desenrolar do inquérito policial. De forma simultânea, a Polícia Civil entrou em contato com o flagrado, né? Que se comprometeu a se entregar na delegacia de polícia, o que de fato ocorreu por volta das 13 horas do dia de ontem. A polícia, né, o batalhão rural aqui de nossa cidade também estava na busca do suspeito, que se encontrava na zona rural aqui de nossa cidade. O investigado vai responder agora por homicídio e também ocultação de cadáver. Se condenado, pode pegar até 23 anos de prisão. Ontem, como eu disse, né, a gente relatava o fato de que essa mulher realmente ela foi detida, foi encaminhada para a delegacia para averiguação. Utilizei inclusive a palavra averiguação, porque a Polícia Civil é quem tem o papel de investigação e apurar melhor os fatos. E lá, após esse depoimento, ficou constatado então, né, que o esposo aí da mulher é quem teria cometido o homicídio. Agora, um detalhe que a gente deve observar é que o inquérito ainda não foi encerrado. O delegado ainda continua buscando mais elementos deste caso para poder então fechar este inquérito. A mulher ontem foi posta em liberdade, né, devido aí ao seu companheiro ter assumido a responsabilidade pelo crime. Então a gente tem que ressaltar essa situação, que ontem ela foi detida por volta de 2 horas da tarde, ela foi liberada após ser ouvida pela polícia, né? E o seu companheiro se entregou por volta das 13 horas, certamente acompanhado aí já do seu advogado. Agora é aguardar o desenrolar deste caso, aguardar as investigações e as informações oficiais por parte aí da Polícia Civil a respeito aí deste caso. Agora nós tivemos diversas outras ocorrências registradas também pela Polícia Civil nessas últimas 24 horas e também pela Polícia Militar. Muitas destas confusões, Wesley e Daliana, pelo que a gente observa por aqui, muitas pessoas com injúria, né, e difamação, entre outras. Muitas ocorrências neste sentido. A gente vai começar com uma de roubo, onde um cidadão ele afirma, né, que uma outra pessoa no último dia 2 de novembro, por volta das 3 horas, quando ele estava em um bar ali no Divino Espírito Santo, ele afirma que uma outra pessoa que lá também estava teria, né, roubado ou furtado ali a sua carteira com diversos documentos e cerca de R$1.400 em dinheiro. Ele procurou a delegacia para registrar também um boletim de ocorrência. Ainda tivemos uma outra situação, essa daqui, nós vamos registrar essa ocorrência, contar o fato, onde uma mulher procurou a delegacia e ela divulgou essa situação. Ela diz o seguinte: compareceu na delegacia a vítima, né, que é mãe aí de uma pessoa, ela é mãe dessa pessoa. Ela afirma que há 2 anos, né, a filha teve ali teria tido um relacionamento com um colega de trabalho, não sabendo informar nem quem era, a mãe contando, tá? Mas o fato é o seguinte, que a mãe estaria numa igreja ontem e foi abordada aí pela companheira deste rapaz, né, lá do passado. Só que essa companheira começou então a agredir verbalmente a mãe aí desta mulher. Ela se sentiu bastante envergonhada, começou a chorar, tentou se esconder no banheiro, mas ela afirma que as agressões verbais continuaram e ela, por isso, né, procurou a delegacia de polícia para representar criminalmente contra esta mulher, né, que a fez passar ali essa vergonha, ou seja, né, esse assédio moral ali dentro de uma igreja. Então ela registrou esse fato também. Tivemos uma outra aqui também, inclusive quando eu estava lendo esta ocorrência, eu lembrei, né, de comentários da nossa jornalista Daliana Oliveira a respeito de um crime, né, o qual agora é considerado crime, que é o crime de stalker, né, uma palavra em inglês aí para perseguição,
né? Sim. Onde a pessoa não fica deixa em paz. vigiando a outra pessoa, stalkeando, ou seja, fica ali observando e a cada movimento que a pessoa faz, né? E aqui em Mineiros aconteceu esse fato. Conta, eu não vou dar muitos detalhes, mas conta a vítima que ela trabalha na área da saúde e teria realizado um atendimento a essa pessoa. Teria realizado um atendimento, aliás, né, diversas sessões do mesmo atendimento, e posterior ao encerramento destas sessões, este rapaz teria voltado ao seu local de trabalho e agendado novas sessões, mas ele queria especificamente com aquela profissional. O que não era possível, pois depende de agendamento e de vagas. Enfim, ele foi atendido por uma outra profissional. Ficou bastante contrariado com aquela situação, porque ele queria, né, determinada pessoa. Após este fato, este rapaz teria começado a deixar presentes endereçados à vítima, né, na recepção aí desta localidade. A vítima, posteriormente, pediu às recepcionistas para que não recebessem mais os tais presentes. Passado esse momento, ela começou a observar que este rapaz ficava observando esta mulher, né, no seu trabalho, horário de chegada, sempre em um determinado ponto. Ficava ali nas proximidades do seu trabalho, chegando, inclusive, a segui-la em direção à sua residência. Como se não bastasse, este mesmo rapaz teria abordado a vítima, né, no shopping aqui da nossa cidade, na praça de alimentação. Ela, né, ali, quando se deparou com ele, falou: para marcar sessões, você deve procurar aí a empresa lá, tal, né, porque é só lá que marca. Ele falou: não, eu tenho outra história com você, eu tenho sentimentos. Foi quando ela acabou dizendo ali que ela não tinha esse interesse, né, em ter aí envolvimento com ele e tudo mais, que a situação foi apenas profissional e tudo, e mesmo assim a pessoa continuava a persegui-la, né, chegando até colegas a abordar este rapaz aí para tentar entender qual que era a ideia dele. Enfim, como ele não diz qual que era a ideia dele, ela fez a coisa mais correta. Ela procurou a delegacia, né, para que o mesmo seja intimado e explique às autoridades o porquê desta, entre aspas, né, vamos colocar aqui, obsessão aí por esta pessoa, tendo em vista que a mesma já relatou que não tem interesse, né, sentimentalmente por ele aí, enfim, que o atendimento foi apenas profissional e que esta paixão, né, está contida somente aí no seu âmago, dentro do seu coração aí desse rapaz. Enfim, uma situação complicada, né? É um fato inusitado, né? E assim, os stalkeadores, esses perseguidores, como a gente sempre comenta, tem vários perfis, né? E diariamente a gente se depara aqui com ocorrências em que perfis diferentes de perseguidores são... Tem os mais agressivos, tem agressivos. Né? Tem esse aí que por enquanto está só observando, enfim. Tem o clássico, que é o rejeitado. Esse, no caso, ele teve um relacionamento, ou ela, né? Pode ser uma mulher também, Sim. Teve um relacionamento com aquela pessoa, não aceita o fim e passa a perseguir aquela pessoa. No caso dessa vítima, né? Essa mulher aí, não teve relacionamento com esse rapaz, tinha, na verdade, uma relação profissional, mas essa pessoa, no caso, que perseguiu essa mulher, ele força uma amizade, ele teve uma fixação por essa mulher, ele passa, como você colocou, uma obsessão. Então, ele não tem relação pessoal com ela, mas ele quer ter, né? Ele é uma pessoa carente, uma pessoa que quer atenção e que, por algum motivo, cismou com essa mulher e que simplesmente passou a persegui-la, né? Então tem vários perfis. Eu vou dizer o seguinte, Jota, fica bem caracterizado, obviamente, que isso é um problema de cunho psicológico, né? Obviamente que quando uma pessoa, ela cria na sua cabeça uma história, um enredo, né? De que aquele suposto relacionamento que ela acha que pode ter com a suposta outra pessoa, isso tá só no imaginário dessa pessoa, do stalker. Desse perseguidor, porque a outra pessoa às vezes nem sequer sabe dessas intenções ou não deu nenhum movimento nesse sentido de animá-lo, né, para que ele pudesse seguir nesse caminho, mas a pessoa desenvolve ali dentro da sua cabeça, aí eu falo que é um problema psicológico,
de achar que qualquer sinal que a pessoa pisca, que é uma necessidade do ser humano, ele já pode achar que ela está piscando para ele. Então, assim, é uma coisa que precisa ser tratada, obviamente, para que não chegue nesses casos mais graves, como a Daliana relatou aqui, que existem esses casos de perseguição e que às vezes vão até para o embate físico. Agora 7h44, também tivemos uma outra situação de fraudes. Essa daqui foi o seguinte, ó. O rapaz, ele procurou a delegacia de polícia, a vítima, relatando o seguinte fato, que ele veio a receber uma intimação no qual constava, né, que uma mulher teria feito um boletim de ocorrência contra ele, no qual relata, né, que ela veio a receber uma ligação telefônica e de um número desconhecido, onde se passava pelo filho, né, e que o suposto autor teria pedido que ela efetuasse o pagamento aí de um valor de R$1.500, né, para aqui o número da agência, tal, no nome dele. Ele relata, né, que o mesmo não tem conhecimento desses fatos, né, e que o mesmo não sabe da procedência do dinheiro e que, no entanto, o dinheiro continua na conta. Ele relata que a sua conta, inclusive, foi bloqueada devido ao acontecido. Ele, então, né, recebeu lá a intimação como se ele fosse aí parte do movimento, seria aí uma conta destinada, e a conta, ela é retida e lá, né, fica sob suspeita, investigação, e aí você não consegue movimentar. Exato. Ele próprio, alegando aí não ter envolvimento, então procurou a delegacia de polícia para que o caso seja investigado. Também nós tivemos aí uma outra situação de injúria, também registrado por aqui. O povo anda falando dos outros, hein? Compareceu à delegacia de polícia, a vítima, ela relata que ela está cursando, né, inclusive direito, faculdade de direito. E que a turma aí tem um grupo de WhatsApp, que é a coisa mais natural da vida hoje, onde aí um dos seus colegas é um dos integrantes aí desse tal grupo. Né? Segundo a vítima, esse colega começou a ofendê-la com imagens preconceituosas, né? Estudante de direito. Desrespeitando a vítima, dando indiretas, falando que o grupinho fica na cantina, né, em que apelida a turma dizendo que são o grupinho da nutrição e fala que são desnutridos de informação, né, chama de pé sujo, que ela precisa nutrir de informação para que possam emagrecer, inclusive chegando a esse ponto. Inclusive fica com deboches quando entram na sala de aula, porque ela, né, é colega aí de sala da vítima, inclusive postou também várias imagens seguidas de exercícios tipo corporal, imagens de gordura visceral, até receitas insinuando para que elas emagreçam, sendo que a vítima se sente constrangida porque ela fere a dignidade e que deseja representar criminalmente contra o autor, né? O que para muitos entre aspas, a chamada gracinha, né? Para outros é algo que machuca, é algo que fere realmente. O psicológico da pessoa fica afetada e ela, claro, né, injuriada aí com esta situação, procurou a delegacia de polícia. Essa graça, eu sempre digo, né? Essa graça, ela só pode existir se ambos os lados da história rirem. Aí sim, quer dizer, houve uma fala, a outra pessoa compreendeu, viu que era uma brincadeira e ambos riram da situação. Aí sim, é uma brincadeira, mas uma brincadeira em que você constrange a outra parte, há de se convir que, né, que não tem nada de engraçado numa situação dessa. E ver que ponto chegou essa situação, né? Ali uma coisa ali que era da faculdade, ali um grupo de colegas, chegar ao ponto de ter que fazer aí uma denúncia porque não se sentiu bem com esse comentário, né? Então, realmente uma situação que extrapolou ali a questão da faculdade, realmente não conseguiu resolver e teve que procurar uma ajuda externa para isso. 7h48, também tivemos uma outra situação, averiguação lá no Divino Espírito Santo, a polícia foi acionada. Segundo denúncias, havia um indivíduo em frente a uma residência portando aparentemente uma arma de fogo. Ao chegar, né, a equipe fez ali a abordagem, encontrou um menor de 16 anos, estava em frente a essa residência, foi realizada abordagem, busca pessoal, sendo encontrado em poder dele um simulacro, uma pistola
falsa. Diante do fato, a equipe recolheu o simulacro aí do menor, né, e o encaminhou aí para as devidas providências. Estava lá com esse simulacro, certamente ali tentando inibir, né, coagir alguém, enfim. Exatamente. Também tivemos uma outra situação, onde uma averiguação, de acordo aí com a vítima, ele está sendo vítima do seguinte: alguns alunos saem da escola, passam no seu comércio, entra aquela turma lá dentro do comércio e começam a fazer pequenos furtos, né, de objetos por ali, né, pequenos, balas, chicletes e tudo mais. Um deles lá foi pego em flagrante, afirmou que não foi ele que pegou e tudo mais. O Conselho Tutelar foi acionado, ele não quis dizer aí o nome das pessoas que estavam com ele aí dentro deste supermercado, né? E aí, enfim, agora tá para o Conselho Tutelar também resolver essa situação. De acordo aí com o comerciante, ele já não aguenta mais essa situação. Todo dia entra lá e aí quando percebe, já levou ali diversos objetos, né? Diversas coisinhas. E aí vai ficando só o prejuízo. Na nossa época, né? A gente tocava, era campainha e saía correndo, né? Bem diferente bem de hoje. diferente de hoje. 7h50. Deixa eu mandar um abraço aqui, um bom dia, porque senão a situação pega pro meu lado depois, né? Um abraço aqui pro pessoal lá da Casa de Carne União, lá do nosso amigo André, da Joyce, né? Tá lá sempre na sintonia, os açougueiros estão aí sempre curtindo a nossa programação, tá paga a dívida, viu, turma? Um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho, pela participação aqui com a gente também. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, 7h51, a voz do cidadão, né? Quem tá por aqui? Bom dia. Travessa Erondina. O que tá acontecendo lá na Travessa Erondina? É a nossa famosa lixeira alaranjada ou amarela. Que gol que é isso aqui, Wesley? Amarela. O daltônico já tá perguntando agora aqui. Essa lixeira, ela sempre marca presença. Essa é a lixeira, ela tá sempre aqui com a gente, né? Lá na quadra 60, lote 1, setor pecuário, o pessoal tá pedindo ali a retirada do lixo, da lixeira, tá? Tá transbordando de novo. Pede o pessoal da iluminação da cidade dar uma atenção para um fio que arrebentou logo acima ali do semáforo que vai pro aeroporto, né? Tá solto e caído aí no meio da rua. O pessoal mandou hoje às 7h28 aqui da manhã, um pouco abaixo também eu vi isso ontem à noite. Do semáforo ali também, o fio lá tá meio bambo, tá? No meio ali do canteiro central também. Esse eu creio que não é de energia, mas é um fio bem grosso, ali logo acima da praça. Assim que você passa o semáforo rumo ao aeroporto, esse fio já tá caído ali na via pública. Agora 7h52 aqui na nossa programação. Bom dia. Obrigado aí pelo carinho, pela sintonia aqui com a gente também, no nosso Jornal Verde Vale, tá? 996-236881 é o telefone aí do Você Repórter, para que você possa participar com a gente aqui no nosso programa todos os dias, tá? Aí de segunda a sexta nós estamos aqui com Você Repórter, onde você pode então mandar aí a sua questão, mandar a sua dúvida, né? A sua reclamação para o 996-236881. Muitas pessoas mandam aí para o outro número, né? A gente tem acesso ao só o 996-236881 aí, tá? E não por áudio, tá, pessoal? Por áudio também não dá aí pra gente ouvir agora durante o programa, tá? O cidadão diz que ali, né, no bairro Popular, ali próximo ao antigo bar do Tiãozinho, tem uns fios, né, de telefonia ou de internet soltos na pista, né? Toda hora passa um caminhão e arrebenta mais. O pessoal podia dar uma passada por lá para dar uma geral também, tá? Então ali no bairro Popular, o pessoal então tá pedindo aí. Fio é o que não aparece, é o que aparece. Olha esse fio, a companheira mandou aqui para mim, mas manda o endereço aí, por gentileza. Eu vi que o fio tá caído aí. Aliás, o que não falta é fio arrebentado. Fio! Perto ali do Rony Pneus, na rotatória, tá um perigo também. Fio que não acaba mais caído aqui nesse Mineiro, hein? Bom dia, pessoal do bairro Popular, na Avenida Guaianazes, final da rua, margeando a rodovia. Tem casa em ruínas, né? Que estão só as paredes, abandonada. Puseram pneus lá dentro, tem vários pneus, né? Só que tá abandonada. Há risco de criadouro de mosquito da dengue, pedindo à prefeitura para dar uma fiscalizada aí nesta situação por lá, né?
Sim, tenho certeza que novos governantes têm que começar, o Wesley, J e Daliana, a construir hospícios. O ser humano tá ficando maluco, né? Tá ficando doido. Vira o leibe aí. Ela transborda porque não retira o lixo, né? Se tirasse, não ficaria assim, então. É isso mesmo que a gente fala aqui sempre, né? A gente, de tanto, é uma situação tão, que uma lixeira que todo mundo conhece, ou seja, ó, de semana em semana é para fazer, né, a retirada desse lixo. A coisa assim parece que é tão tranquila, mas... cronograma, né? Cronograma para esse lugar, mas aí o morador constantemente está aqui, ó, reclamando que não é feito aí dessa maneira, e mandando, né? Fotos, né? E mandando realmente fotos. A gente já se sente íntimo até da lixeira, de tanta reclamação, a gente já tá, né? quase sentindo até o odor dela aqui. Então é desse jeito, né? Eles retiram somente o de cima, mas o grosso que tá embaixo, dentro, aí ela enche rápido, entendeu? Como que é a situação? Semáforo na Praça Nova ali subindo para o aeroporto, tem fio caído também lá, o pessoal já acabou de falar por aqui, né? A moradora diz que o fundo fica cheio toda vez, então tem que fazer a limpeza por completo, geral, por completo ali, tá? 996-236881 para você participar aqui com a gente. 7h55, hoje já não dá mais tempo também, né? O programa já encerrou por aqui. Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você e para todos os ouvintes que conosco estiveram em mais esta manhã, acompanhando essa edição do Jornal Verde Vale. Tenham todos uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui a partir das 6:30. Bom dia também para você, Daliana Oliveira. Bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora. 7h56. A gente está indo embora e amanhã a gente conta com a sua participação aqui no Jornal Verde Vale. Ale, um forte abraço para você. 7h56. Sentindo até um odor, Daliana. Aí sim, né? Chegou aqui. Valeu, gente. Bom dia. Um abraço. Não se esqueça, aconteceu lá, você fica sabendo aqui no Jornal Verde Vale. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.